Eu quero falar um pouco sobre relações. Vou relatar um pouco das experiências que eu tive, que eu tenho tido, inclusive, né? Sobre a queixa frequente, né, que nós mulheres temos sobre o comportamento dos homens, né? Eu demorei a desenvolver, e eu ainda acredito que eu estou desenvolvendo, uma consciência do que se passa dentro de mim, das minhas emoções, do que eu espero, do que eu quero. Eu desenvolvi essa consciência através dos erros que eu cometi. Gostaria que tivesse sido sem erros, né? Nesses erros eu perdi algumas conexões, né, com pessoas que eu considerava importante para mim. Mas eu percebo que não poderia ter sido de outra maneira. Eu aprendi através da dor e da perda dessas conexões. Essas perdas me levaram a amadurecer e pensar sobre a maneira que eu estava agindo com essas pessoas, a maneira que eu estava agindo comigo, inclusive. Algumas dessas perdas eu cometi erros com o outro, mas outras eu cometi erro comigo, né, de não saber comunicar limites, né, de deixar as coisas chegarem num ponto abusivo. E acho que é muito importante, não vou hierarquizar a importância disso, ser mais importante, ser menos, mas é muito importante a gente também não errar com a gente mesma, né? Se você tá sentindo alguma coisa que você tá considerando desconfortável, é importante falar sobre, é importante expor a maneira como que o outro faz você se sentir e dialogar e ver em que nível que o outro está disposto a se responsabilizar por isso, a negociar mesmo, né, a manutenção da relação, porque nenhuma relação ela se mantém só com uma pessoa fazendo esforço, né? E quando é assim, aliás, várias relações se mantêm assim, né? Mas não deveria ser. Mas quando é assim, fica muito pesado, pode virar abusos emocionais, né? Quando a gente tolera isso, é um grande sinal de dependência emocional. Quando a gente se responsabiliza por uma relação completamente, a gente puxa essa responsabilidade sozinho, é um grande sinal de dependência emocional. Uma coisa que eu percebi em mim, que foi fundamental para que eu começasse a desenvolver essa capacidade de expressar o que eu tô sentindo, de colocar os meus limites, foi a perda do medo de perdas. Sempre que eu agia em desrespeito comigo, eu percebo que eu agia orientada por um medo do que eu ia provocar no outro, de perder aquela relação, de como que eu ia afetar o outro, se o outro ia se afastar de mim por eu colocar um limite, por eu demonstrar que não tô gostando. Então eu ia tolerando algumas coisas em silêncio para poder manter relações que eu considerava importante. Esse medo de perda, ele é importante. Não é que você precisa se livrar do medo de perder relações. Eu não penso assim. Eu acho que esse medo, ele é muito humano. Ele sinaliza que algo é importante pra gente, tal como o ciúme, né? E o que é prejudicial nesse medo é quando a gente começa a agir refém dele, né? Tá, essa relação é importante pra mim, eu tô com medo de que isso aconteça, então eu preciso dialogar com a outra pessoa pra ver em que nível que esse medo ele é real, em que nível que esse medo é criação minha, né? É um excesso de insegurança, porque a insegurança também é outro sentimento extremamente humano, não tem como a gente se livrar dele. Tem como a gente, né, lidar melhor, mas natural. A gente não viveu tudo, né? Então vai ter situações que vai deixar a gente inseguro. Sempre que a gente estiver em uma situação nova, enfim. Mas agir fundamentado nesse medo
agir refém, como eu disse, desse medo, é uma coisa que faz a gente agir em desrespeito próprio. Sacrificar nosso bem-estar em prol, né, do bem-estar de uma relação que precisa ser negociado, né? Se você, por exemplo, vamos pegar um exemplo bem banal, se você não gosta que uma pessoa dá likes na foto de outra pessoa numa rede social, é possível falar sobre isso? É possível você pensar junto isso? A pessoa faz isso com que tipo de intenção, né? Ela tá admitindo a intenção dela também? Ela é sincera quando você toca nesse assunto? Aos poucos, a gente vai percebendo se o outro lado tem disposição para o diálogo, a pessoa vai percebendo, a gente vai percebendo se o medo da gente é um exagero. Mas é preciso também que isso seja recebido com cuidado, né? Que isso seja dialogado sobre, que tenha espaço para falar. E se a pessoa não admite, se é inegociável, é importante pensar em maneiras de agir, né, que te proteja. Seja essa maneira um afastamento. Se você continua sentindo aquele desconforto, não fala sobre e fica tolerando, você também tem que se responsabilizar pelo desrespeito que você está agindo com você. Tudo isso que eu estou falando basicamente para mim. Não é para dar conselho para ninguém, mas talvez a minha reflexão, a minha maneira de falar comigo, sirva para outra pessoa. Então, por isso que eu tô falando. E eu tô me justificando dessa maneira porque eu odeio que as pessoas venham me dar lição. Eu odeio. Ou falar a maneira que eu deveria agir, que eu deveria sentir, ficar me dando conselho, ficar falando comigo como se fosse uma palestra. Não gosto. Mas eu gosto de falar pra mim, né? E percebo que com alguns amigos eu tenho diálogos muito produtivos em relação a isso. E acho que o meu discurso comigo mesma, sendo gravado e postado, eu acho que pode ajudar, trazer luz, trazer alguma reflexão interessante para alguém. Não tô ditando regras ou dizendo, você tem que fazer assim, até porque a experiência da gente, o que fere a gente, os limites da gente são coisas muito individuais. Cada um tem uma história, tolera coisas diferentes, não tolera coisas diferentes. Esse negócio de like, pra mim, por exemplo, não tô nem aí com isso. Nem fico olhando, não fico investigando teu tempo pra isso. Enfim, mas é um exemplo que eu trouxe. Uma coisa que ajudou bastante eu perceber o efeito do medo de perder alguém, alguma conexão, alguma amizade na minha vida, e como eu reagia de maneira submissa a esse medo, foi meu processo de psicoterapia. Eu tenho um psicoterapeuta que eu considero que a gente faz um trabalho muito bom juntos. E através da psicoterapia, vivenciando isso inclusive com o meu psicoterapeuta, eu tinha medo do meu psicoterapeuta de repente encerrar o atendimento, me abandonar, né, encerrar meu vínculo. Através da reflexão desses medos, né, dessas sensações que eu tinha e falando sobre, eu fui tomando consciência. Mais recentemente também, eu tive uma vivência com uma pessoa que foi bastante caótica, bastante o suficiente pra mim, né? Talvez tem relações que são mais caóticas, que envolvem agressões físicas, papapá, não foi o caso, mas pra mim o caos foi suficiente, porque minha tolerância pro caos já tá bem pouca. Mas eu tolerei e tratei com muita doçura uma pessoa que me desrespeitou bastante, que transpôs meus limites e eu não soube, né, por sustentar o limite. Eu até tentei dar o limite, tentei falar, olha, não gostei disso, quero me afastar, mas aí a pessoa
acabou insistindo e eu fui flexível, né? Porque eu tive emoções ali no momento que eu não consegui conter, mas ter vivido isso me fez refletir bastante, me fez entender bastante a maneira que eu estava lidando comigo, que eu estava negociando comigo os meus limites. Ah, mas eu preciso tolerar isso, eu estou exagerando. Então, esse pensamento, será que eu estou exagerando? É um pensamento válido? É um pensamento válido, mas não é negociável você ignorar isso. As sensações que você tem interna, elas são informação também. Se você vivencia uma situação com alguém que te traz uma memória negativa, que a gente chama de gatilho, possivelmente, né, o comportamento daquela pessoa te faz lembrar de uma situação ruim que você passou no passado, e é muito possível que aquela pessoa esteja reproduzindo um comportamento negativo, que te afeta de forma negativa. E é importante falar sobre isso e ser firme. No meu caso, eu falei e não fui firme, né? Voltei atrás, fui compassiva com a pessoa, e isso acabou gerando um desfecho pior do que se eu tivesse me afastado, e o afastamento ele aconteceu de qualquer maneira, né? Mesmo eu sendo submissa, e ainda assim saí com uma sensação de que eu me desrespeitei muito, saí com uma sensação de rebaixamento, né? Fiquei me expus, né? Fui muito permissiva e fiquei me sentindo muito desrespeitada, tanto por mim quanto pela pessoa. De certa maneira eu permiti esse desrespeito porque eu percebi o comportamento da pessoa bem precocemente e ainda assim não consegui reagir com firmeza. É claro que eu sofro com isso, mas não me culpo, não tenho... O meu pensamento de culpa, assim, eu percebo que ele é bem... eu avalio bastante esse sentimento de culpa, eu tenho muita suspeita com a culpa, então eu procuro não pensar nas coisas com esse olhar de culpa, né? Então eu já consegui desenvolver isso em mim. Mas me faz sofrer, ainda assim dói, né? Porque eu acho que eu poderia ter agido diferente, nossa, porque eu não consegui fazer diferente. Então, ainda que não se trate de culpa, eu ainda sinto os arrependimentos de não ter conseguido ser diferente, né? De ter percebido e não conseguido evitar, que também é outro sentimento bastante humano, né? Só que eu tenho fortalecido, por eu ter percebido essas coisas, eu tenho fortalecido esse lado, né? Eu percebo alguma coisa, já é um alerta pra mim, então eu vou dialogar sobre isso. Se eu vejo a abertura da pessoa, se a pessoa tá levando com seriedade o que eu tô falando e respeito, eu continuo, né, naquela relação. Se não está sendo respeitado, se a pessoa está se justificando demais e está querendo colocar a responsabilidade em mim, ou manipular a situação e me fazer parecer exagerada ou louca, aí pra mim já não tem negociação mais, aí já é outro alerta, né? Porque muitas vezes você expõe uma emoção e aí vem o desdém. Ah, não, mas nada a ver isso daí. Claro, né? Pode ser que não tenha nada a ver, mas a maneira de falar, a maneira da pessoa tratar aquilo precisa, no mínimo, te dar a sensação de cuidado. E aí é uma coisa que depende muito da sua intuição, da sua percepção, né, de como você está sendo tratada. Se você avalia que aquela pessoa está falando com você de uma maneira respeitosa e você acha que, ok, vale a pena, ok. E mesmo tendo esses diálogos, a gente também é induzido ao erro, porque muitas vezes as pessoas falam coisas para nos agradar, mas por dentro elas continuam agindo do mesmo jeito. Então, o risco ele vai sempre existir, só que o importante é a gente ter a consciência, no meu caso, eu penso assim, né, de que eu fiz o que eu pude, eu fui íntegra com as minhas emoções, fui sincera, garanti o que eu consegui. Tentei não também fazer mal para outra pessoa,
É isso que me conforta. Mas não é possível garantir a ausência de sofrimento, que o outro vá reagir, vá cumprir, né, o que ele está falando. É só sobre autorresponsabilidade. Eu fiz o possível, a pessoa agiu assim, as escolhas são dela. É importante saber parar de apostar na hora certa, né? Se você joga pôquer, é bem... A metáfora é essa, né? Parar de apostar quando você acha que não vale a pena ir pra frente, né? Saber, senão você vai perder suas fichas. E perder suas fichas nesse caso é ter um prejuízo emocional que vai levar algum tempo para você se recuperar. Me desgasta isso, né? Eu não quero me colocar nessas situações de estar sempre ali me recuperando de alguma relação, de algum relacionamento catastrófico que eu tive. Eu tô cansada disso, né? Então, pra mim não vale a pena mais. O que eu puder evitar fazer pra não vivenciar isso, eu vou. Mas eu também não quero deixar de vivenciar as coisas. Então, porque eu acho que cresci muito, né, na exposição me expondo às experiências, me expondo à vida, vivendo mesmo. Mas também quero fazer isso com responsabilidade comigo, porque isso ameniza a dor, o impacto e também me faz agir como uma adulta, né? Porque eu sou responsável pelas minhas atitudes, pelo que eu permito que aconteça comigo. Eu não vivo no universo Disney, né? Onde é que as pessoas são legais e outras são monstros. Eu não vivo nesse mundo. Eu vivo numa sociedade, e uma sociedade que é bastante influenciada, né, pelo surgimento da tecnologia. Temos aí autores que descrevem, né, a liquidez do amor, que tá sempre, a gente tá sempre trocando de relações, né, como se fosse uma troca de roupa mesmo. Então a gente vive nesse mundo e é preciso a gente estar consciente disso, não ficar com esse pensamento romântico, porque é uma maneira muito pouco madura de lidar com a realidade, né? Então as pessoas são assim, nós somos assim também, e a gente esperar que o outro reaja com completude de amor e responsabilidade com a gente é ingenuidade. Por mais que esse seria o cenário ideal, a gente não vive no mundo ideal. Os seres humanos estão longe do ideal de perfeição, sempre estiveram, né? Mas também acho que é interessante a gente olhar para esse contexto histórico que a gente vive, como que as relações estão, como as pessoas estão mais solitárias, né, e menos tolerantes, valorizando menos as relações de longo prazo, a manutenção de amizades, né? Isso tem acontecido. Então é importante a gente saber que é assim que tá o mundo, que o contexto histórico, cultural, devido a diversas mudanças que tivemos, né, tecnologia, surgimento das redes sociais, celular, tela demais, né, então tem tudo isso que afeta a nossa maneira de se relacionar com as pessoas, com tudo que é externo a nós, né, que é o mundo externo, sejam as pessoas, sejam os objetos, né, e isso reverbera nas nossas relações amorosas, de amizade, familiares. Nossa tolerância também está muito pouca. Tem um discurso muito forte aí do amor próprio, né? Que ele pode ser um pouco alienante também, ele pode deixar você um pouco no mundo da fantasia, né? Que é amor próprio, amor próprio. Como se você tivesse que dar valor no que você sente e nada pode te contrariar, e não é bem por aí. A gente tem que aprender também a interpretar as coisas. Outra coisa que eu acho bastante pobre é a nossa capacidade de interpretação. As pessoas leem muito pouco, né? Tem o orgulho facilmente ferido. Então é assim, né? Então sempre vale a pena também afastar um pouco
das relações, pensar um pouco antes de falar qualquer coisa, né? Porque no momento que seu orgulho está ferido, no momento que você está inflamado, com a cabeça cheia de pensamentos, com as emoções à flor da pele, é o pior momento para se ter qualquer tipo de diálogo, para falar o que está sentindo, porque às vezes o que a gente está sentindo é muito intenso. Então é importante saber esperar às vezes a intensidade, passar, dar um tempo para se acalmar. É muito difícil, eu tenho muita dificuldade com isso. Como eu tenho? Eu sou imediatista, como muitas outras pessoas. Eu tô tentando muito modificar isso, porque é um comportamento do qual eu não gosto, né? Esse imediatismo. Tô tentando avaliar as coisas de distância, assim, dar um tempo para decantar minhas emoções e depois fazer qualquer tipo de pronunciamento ou expressar qualquer ideia que eu tô. Acho que é mais sadio, né? Acho que traz consequências menos caóticas quando eu consigo agir dessa maneira. Nós, mulheres, temos muito mais senso de cuidado e de responsabilidade com o outro do que os homens. Os homens, eles são criados para fazer o que eles querem. Não à toa, né, tem um índice muito maior de pais ausentes, pais que abandonam os filhos, do que de mães, né? É cultural, né? Essa autorização para fazer as coisas que eles querem e não se preocupar como eles impactam o outro, né? O que mais acontece são que as mulheres, elas se sacrificam mais emocionalmente, moralmente, também passa por cima do que é limite delas para poder manter relação, né? Então, eu acho muito importante que a gente que é mulher tenha um pensamento muito crítico sobre as nossas atitudes e não vive pensando que a gente tá no universo da Disney, né? Dá pra gente agir tendo cuidado com o outro sem deixar de ter cuidado com a gente também, né? Mas para isso a gente precisa também parar de esperar que o outro seja diferente do que ele é, porque o comportamento masculino, ele é cultural. E a cultura, ela tem uma força muito maior do que a vontade própria, porque muitas vezes a gente nem tem consciência de um padrão cultural que a gente reproduz. Então, às vezes a gente quer que o homem tenha consciência do que ele está fazendo, sem o confronto, né? Sem o diálogo sobre. É importante ter o diálogo, muito importante ter a disposição da pessoa a reconhecer o que está fazendo.